Olá, eu sou o Hot Pop e você está no podcast O Coração Geminiano. E vamos para mais um Chora aqui no Coração Geminiano. E dessa vez eu vou fazer uma coisa assim que eu nunca fiz, que na verdade eu recebi uma mensagem que eu achei muito legal. E aí eu pedi para essa pessoa me mandar os dados dela, né, da pessoa que ela está interessada. E eu vou ajudar essa pessoa agora, tipo, analisando o mapa astral do querido dela. Então o negócio é o seguinte, a Juju me mandou aqui, ó. Se você puder me ajudar, agradeço. Como você me aconselha a pedir algo para o meu esposo geminiano? De forma que ele entendesse que aquele determinado comportamento dele não me agrada, me entristece e que seria de extrema importância que ele mudasse. Como tocar profundamente ele? Ele é uma pessoa normal, porém quando está com raiva não sabe se expressar e xinga e fala muitos palavrões. Isso é comigo e com o nosso filho de 11 anos. E óbvio que isso é constrangedor. Já falei com ele, ele parece entender, melhorar um tempo, aí depois volta novamente. Aí, o que eu pedi pra Juju aqui? Eu falei, Juju, se você conseguir me passar aí os dados do seu querido, a gente consegue dar uma olhada aqui no mapa astral dele pra eu conseguir entender onde é que está o Mercúrio dele, que o Mercúrio é o planeta da comunicação. Então é a partir dele que a gente vai analisar como que a pessoa se comunica, como que ela... porquê, né? Os porquês e como é esse modo de comunicação da pessoa. Então eu queria assim, entender um pouco melhor do posicionamento do Mercúrio dentro do mapa desse querido para poder entender porquê desse comportamento dele. E aí, antes de eu falar do mapa dele, eu só queria dizer uma dica para todo mundo, serve para todo mundo, mas eu vou falar de Gêmeos, mas você adapta para o seu signo se for o caso. No mapa astral, Mercúrio, ele sempre vai estar ou no mesmo signo que o Sol, ou seja, se a gente está falando de Gêmeos, o Mercúrio sempre vai estar em Gêmeos, ou ele sempre vai estar uma casa para trás ou uma casa para frente. Mercúrio, ele é ali o primeiro planeta do sistema solar, então por isso que ele está ali, né, o Sol, Mercúrio. Então no mapa astral funciona dessa mesma forma, correto? Correto, estou passando informação para vocês, então estou dizendo, é correto. Então esse geminiano aqui, ou ele poderia ter Mercúrio em Gêmeos, ou Mercúrio em Touro, ou Mercúrio em Câncer. No caso, ele tem Mercúrio em Gêmeos. Mas aí, vamos lá, Mercúrio em Touro seria assim, uma pessoa que tem um pouco mais de cabeça dura, um geminiano do tipo assim, que não aceita muitas ideias, que quer que a ideia dele seja a ideia ouvida e tal. Sou eu sou Mercúrio em Touro prazer. Então assim, eu sou um pouco teimoso com as minhas ideias, com as minhas conotações, com aquilo que eu penso e tal, assim, é um pensamento que ele é um pouco rígido, mas estamos falando de Gêmeos, então assim, mudo muito, inclusive mudo demais, mas sempre tem aquele, né, aquela ponderação ali de repente eu fico muito apegado àquilo que eu penso. Gêmeos com Mercúrio em Gêmeos é um pensamento assim, diversos, é muita criatividade. Ali está a criatividade, porque a criatividade, o problema de Mercúrio em Gêmeos é que não tem o foco. Então tem muita criatividade, tem muito raciocínio, é muita coisa assim, né? Porque Mercúrio está muito forte no signo de Gêmeos, né? E aí a pessoa não consegue focar, então às vezes pode trazer para a pessoa um déficit de atenção assim nas coisas, um TDAH, uma coisa assim. E já Mercúrio em Câncer seriam os dos geminianos, assim, que eles são os mais queridos, eles são os mais mansos, aquela galera assim que não é tão direta quando fala, ou fala assim, é um pouco menos sarcásticos, eles têm um pouco mais de cuidado com o que eles falam, mas mesmo assim é geminiano. Mas esses geminianos, eles são assim um pouco mais afetivos, digamos assim, com Mercúrio em Câncer. Eles tentam tratar as pessoas com mais tato, assim, que eles meio que consideram amigos, muito amigos, irmãos e enfim. Então esse geminiano aqui, então vamos voltar para casa da Juju, que é a do geminiano da boca suja, que é agressivo com ela verbalmente e esse comportamento tá aí rondeando ele dentro de casa. É também legal falar que o signo de Gêmeos não é um signo agressivo, então quando o Gêmeos vai botar para fora a sua agressão, é sempre de maneira verbal, nunca, também não posso assim afirmar, mas tipo assim, não tende a ser de maneira realmente física, de fato. Então é mais realmente no quesito verbal. E aí, voltando aqui pro mapa do querido, o querido aqui ele tem... o Mercúrio dele tá em Gêmeos, e o Mercúrio dele tá na casa 8. Por que eu pedi pra ver o mapa? Porque daí eu queria ver, sabendo que o Mercúrio podia ser uma dessas três opções, né? Ou em Touro, ou em Gêmeos, ou em Câncer. Eu queria saber, além disso, de qual Mercúrio que ele é, então Mercúrio em Gêmeos, mas onde ele estava, em qual casa do mapa astral ele estava. Porque cada casa do mapa astral vai falar sobre um específico assunto. E ali é como se a gente fosse achar as cores de Mercúrio. Então a gente vai começar a entender um pouco mais de porquê dessa comunicação dele. Então ali a casa 8 é uma casa assim do muito profundo.
São umas coisas assim que são muito densas. Então a comunicação ali pra ele é uma coisa assim pesada. É a pessoa meio que como tá em Mercúrio em Gêmeos, é um Mercúrio assim muito rápido. E aí quando a pessoa meio que dá uma pane no sistema, assim, ela não sabe tipo lidar com aquilo que tá acontecendo, porque ali na casa 8 é muita densidade, é uma casa de água, água profunda, e Geminiano não tá acostumado assim a lidar com esse sentimental tão profundo, que a gente tá ali na casa de Escorpião, casa 8 é a casa de Escorpião, né? Então você tá lidando ali com aquelas questões que são muito profundas. E aí quando o Geminiano não tem esse discernimento de saber, esse tato, né? Você não conseguiu ainda entender como você controla a sua mente, o que você pensa, o que você fala, e você se encontra nesse descontrole, porque eu acho que é isso que acontece na cabeça de Geminiano com Mercúrio e Gêmeos, que é muita coisa. Aí se você não tem alguma válvula de escape que te faça te prender e você ficar assim mais, né, estagnado, que você não fique muito solto, né, porque aí você pode ficar muito solto e você fica muito sem foco, e isso acaba te trazendo uma irritabilidade que você não sabe explicar isso pro outro, e isso vai trazendo assim uma coisa muito pesada, e aí acaba que o geminiano fica tipo nessa questão verbal assim muito pesada, e ele pode, tipo, quando tá nesse lado assim mais descontrolado, realmente tender a ser assim as palavras mais pesadas, de tentar humilhar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mal, sabe? Mas não é da índole do geminiano querer fazer isso. Mas como aqui ele tá na casa 8 e ele tem todo esse peso de casa 8, que é uma coisa muito profunda, então provavelmente são essas as energias que tá aí atuando em cima do seu querido. Mas não é porque a gente também sabe do mapa astral que a gente tá tipo, então eu tô aqui justificando as grosserias do geminiano. Não, não tô. Eu tô te explicando pelo mapa astral dele, por estar na casa 8, então essas coisas que são muito mais profundas pode trazer um desequilíbrio nele, que o jeito dele expressar, botar pra fora aquilo que ele não tá conseguindo entender mentalmente é de uma maneira verbal muito torta, entendeu? Muito perigosa, na verdade. Então é por aí. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem esse consenso, que aqui na casa 8 ele tá com Gêmeos na casa 8, Mercúrio na casa 8 e Marte na casa 8. Então ele tem ali três planetas em conjunção, ainda com Quironzinho ali em Gêmeos também. O Marte dele também está em Gêmeos, então assim, ele tem muita coisa em Gêmeos. Ele está com Sol em Gêmeos, ele está com Mercúrio em Gêmeos, ele está com Marte em Gêmeos e o Quiron em Gêmeos, e todos esses quatro astros ali, eles estão tipo, os três planetas, eles estão na casa 8. Então tipo assim, o Sol é o que ele é o ego dele, então ali na casa 8, então tipo, ele já é um geminiano assim mais sarcástico, com um pensamento assim mais dark, assim, de um humor assim mais pesado, sabe? Mais, nossa, mas enfim, e muito a mente desse geminiano aqui, ela tá muito aberta ali pro submundo, sabe? Porque ali a casa 8 é a casa do que a gente vai achar ali atrás do véu. E se essa pessoa ela não estiver assim pronta para lidar com esses tipos de assunto, pode ser que também traga esse desequilíbrio ali. Então Martin James também é como a pessoa age, o modo da pessoa tipo entrar em combate na vida, e ali tá em Gêmeos, então de novo, muitas ideias, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí a pessoa não se estrutura e perde o foco e acaba que não faz nada, e aí vem toda desencadeia toda uma, quando você não tá com foco, você acaba meio que perdido, né? Quando o geminiano fica perdido mentalmente, aí é muito perigoso. Ainda mais que a gente tá ali na casa 8, que é uma casa assim muito profunda, de assuntos assim mais pesados, né? Mais densos. E então pode ser isso. Então o que o seu geminiano pode fazer? Ele pode tentar explorar um pouco mais essa questão da espiritualidade, que de repente pode ser uma coisa que esteja aí travando ele, pra ele tipo meio que tentar ser um pouco assim mais leve com ele mesmo, sabe? Para ele poder enxergar a vida de uma maneira mais leve. Porque ali é Sol, é Mercúrio, é como ele é como ele pensa, é como ele age, e ainda são as feridas dele, né? Tudo no signo de Gêmeos. Então assim, esse aqui ele é muito geminiano mesmo. Esse seu geminiano, ele é bem geminiano. E aí ele também tem ali a lua em aquário, então tipo assim, ele já é uma pessoa mais, né, desligadona, assim, mais na dele, signo de ar também. Ele tem Vênus e Ares, então tipo assim, já é uma forma de demonstrar amor um pouco mais agressiva, né, mais direta.
Então assim, Gêmeos é um signo que é um pouco infantil também. Então às vezes esses assuntos de casa 8 traz medo nele. E às vezes o medo não deixa ele, tipo, agir de uma outra forma, assim, não deixa ele se mostrar tão vulnerável, porque também a casa 8 te traz esse pouco de medo, né? Se você se põe vulnerável nessa situação de você tá, tipo, ali procurando o que está atrás do véu, pode assustar. Então a dica para esse geminiano é tentar explorar mais um pouco esses assuntos da casa 8, porque quanto mais à vontade ele estiver, acho que isso vai trazer menos medo, vai trazer menos ansiedade, vai trazer menos essa loucura que é a cabeça de Gêmeos, que eu entendo, mas aí como eu tenho Mercúrio em Touro, tipo, tem alguma hora que essa biblioteca de raciocínio dela para, tipo, eu gostei dessa ideia, então vou ficar aqui nessa ideia. Gêmeos não, uma biblioteca de se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso, vai estar sempre mudando, adaptando, né, as suas questões. Então, se não tiver realmente o foco, pode ser um perigo. Então, a dica que eu dou aqui para esse geminiano, para ele melhorar não só as questões de relação, né, interpessoal ali para ele, com a família dele, seria tentar lidar melhor com esses assuntos de casa 8 e para ele melhorar mais assim o que ele pensa, o que ele sente e como ele age, certo? Juju, eu espero ter te ajudado. Os geminianos, eles são assim mesmo, a gente costuma falar, foi o que eu falei, a gente tem a nossa agressividade voltada para a comunicação. Ele tem Marte em Gêmeos, então Marte é a planeta da ação, é o que deixa a gente estourado, é o que faz a gente ir pra frente. Então o dele é muito, tipo, na palavra, sabe? Mas não necessariamente ele quer fazer o mal. Eu não conheço, também não vou ficar defendendo, mas não conheço o seu pessoalmente, né? Mas conheço muito do signo de Gêmeos, sei que assim, de regra, não é uma vontade do geminiano fazer com que ninguém sofra de verdade. Então, tentar trabalhar mais essas questões aí de casa 8 mesmo, e para ele ficar mais tranquilo, mais de boa, certo? Para ele tentar frear aí essa agressividade dele, tentar achar alguma atividade que ele consiga ficar mais focado, que eu acho que quanto mais foco ele tiver na vida, menos agressivo ele vai ficar, num sentido geral, porque ele vai se sentir menos afoito, menos perdido, certo? Então é isso, a gente volta com mais um caso aqui no nosso podcast do Coração Geminiano em breve.